Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Promulgada a emenda constitucional que muda a cobrança do ICMS nas transações feitas pela internet ou pelo telefone, o chamado comércio eletrônico. A sessão foi realizada no plenário do Senado. Antes, o ICMS cobrado no comércio eletrônico ficava todo com o estado de origem da mercadoria. Agora, uma parcela vai para o estado onde mora o consumidor. É o que estabelece a emenda constitucional promulgada pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. A região Nordeste, como todos sabem, é a segunda região com maior número de compradores pela internet, sendo que a maioria das lojas virtuais se encontra nos estados mais industrializados, onde a arrecadação do ICMS incidia sobre essas operações. Daí que os grandes estados consumidores não se beneficiavam com essa movimentação de recursos, com essa partilha dos impostos. O estado de destino vai ficar com a diferença entre a alíquota interna do ICMS que ele mesmo cobra e a alíquota interestadual, que é de 7% nas regiões Sul e Sudeste e de 12% nas demais regiões. Por exemplo, um consumidor que mora no Distrito Federal compra pela internet um brinquedo no valor de R$1.000 de uma loja online de São Paulo. O governo paulista fica com R$ 70, resultado da alíquota interestadual de 7%. Os cofres do governo do Distrito Federal recebem R$ 100, ou seja, 10%. Diferença entre a alíquota interna da capital da República, 17%, e a alíquota interestadual. Toda mudança em impostos começa a valer no ano seguinte ao da sua aprovação. Por isso, a partilha do ICMS do comércio eletrônico entra em vigor em 2016. O texto estabelece uma regra de transição, de maneira que o estado de destino da mercadoria começa recebendo 40% do valor que lhe é devido. Somente em 2019 ele terá direito a 100%. Em 2019, Mato Grosso do Sul vai estar recebendo mais de 700 milhões de reais só do e-commerce. Para um estado que arrecada 6 bilhões por ano, você imagina o que é 700 milhões ano nas atuais condições, porque o que a gente acredita é que o e-commerce vai crescer muito mais, ele cresce 20%. Se depender do servidor da União, Alessandro Ferreira de Andrade, o comércio eletrônico vai continuar em crescimento. Ele comprou livros, roupas e acessórios de computador e já planeja a próxima aquisição. Estou de olho num smartphone aí, lançamento, né? Quero ver se eu acho um preço bom e nos próximos meses ou dias aí eu vou estar comprando um novo celular para mim. O vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias, esteve na Comissão de Agricultura do Senado. Ele admitiu que a situação da economia brasileira vai afetar a concessão de crédito rural em 2015. Osmar Dias explicou aos senadores que a situação do crédito rural não é a mesma dos 4 anos anteriores em função das dificuldades na economia. Segundo ele, 64% do crédito rural vem dos depósitos à vista e das contas de poupança na instituição. Apenas do Banco do Brasil, nos 3 primeiros meses do ano, foram retirados 4 bilhões de reais das cadernetas de poupança pelos correntistas, o que afeta diretamente as linhas de crédito. É evidente que eu não vou dizer aqui, não. Dinheiro para financiar, hoje tem para financiar tudo o que quiserem. Não é assim. Nós estamos atravessando um momento que o país vive e que nós queremos dar a nossa contribuição, primeiro falando a verdade. Né? Não vamos enrolar porque os números estão indicando que houve uma queda no desembolso. E essa queda no desembolso é por falta de funding. Eu acabei de explicar como se compõe. Segundo Osmar Dias, apesar dos problemas, ele acredita que o governo federal deve reconhecer o significado do agronegócio para a balança comercial brasileira. No ano passado, o agronegócio brasileiro ele colocou 100 bilhões na exportação. Ele importou 16 bilhões. Ele deixou na balança comercial positivo 84 bilhões. Isso é relevante. Já os parlamentares mostraram preocupação com a situação do crédito rural em relação à agricultura familiar. Nós todos sabemos, e foi mostrado aqui pelos números, e não há o que contestar os números. Quanto mais se investe na agricultura familiar, mais a economia gira. Eu tenho um dado, ainda quando o presidente da
da Frente Parlamentar do Cooperativismo, que essa produção de alimentos, as cooperativas agropecuárias representavam 54%. A CPI do HSBC vai solicitar informações de 126 pessoas que, segundo o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, têm contas na filial do banco e estão sendo investigadas por fraudes fiscais. A reunião de trabalho aprovou uma série de requerimentos de informações e adotou a estratégia de adiar alguns depoimentos, como o do empresário Henri Waer, até que dados considerados fundamentais cheguem aos membros da comissão. Não tem nenhum outro dado, a não ser o que foi divulgado na imprensa. A CPI quer o relatório de inteligência financeira do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, referentes aos 50 nomes da lista que já teriam sido investigados anteriormente. Os senadores também querem saber do Banco Central quais as providências tomadas com relação aos 342 primeiros nomes de correntistas brasileiros na agência do HSBC na Suíça, entregues pela imprensa às autoridades financeiras. Estes relatórios nos dirão, pelo menos, como estes senhores e essas senhoras que estão nessa lista movimentaram essas contas. Em que sentido movimentaram? Por que optaram pela Suíça? E também pode nos dar indício de qual a origem do dinheiro. Nós vamos continuar a investigação relacionada aos correntistas, mas vamos também focar, evidentemente, para saber se o HSBC, Private Bank da Suíça, criou algum tipo de estratégia para facilitar a evasão de recursos que lesa o Estado brasileiro. Os diplomatas indicados para as embaixadas brasileiras na Guiné Equatorial e no Togo foram aprovados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. As indicações serão agora apreciadas pelo plenário. A posição brasileira frente ao suposto desrespeito aos direitos humanos na Guiné Equatorial foi questionada pelos parlamentares. Um país africano como esse, que tem a maior renda per capita do continente africano, 23 mil dólares, graças ao petróleo, mas, ao mesmo tempo, a expectativa de vida é das piores do mundo. Centésimo, 83º lugar entre 223 países, a mortalidade infantil é a 14ª do mundo, e tem o 8º governante mais rico do planeta, segundo a revista Forbes. Qual é o limite dessa fronteira entre o interesse pragmático de um país e o respeito aos direitos humanos e a esses valores institucionais que são absolutamente importantes para nós como Brasil? A inclusão, a presença brasileira e, ao mesmo tempo, apontando para os nossos próprios desafios e como nós os superamos ou estamos em vias de superar, já é um começo. E, é claro, a presença da embaixada local torna-se insubstituível nesse sentido de mostrar o que pode ser feito, o que deve ser feito e o que poderá ser aprimorado. O Senado da Guiné Equatorial acaba de ser criado, eleições foram realizadas recentemente, o Tribunal de Contas do país foi criado, não havia um Tribunal de Contas, o Procurador-Geral do país também foi criado. A manutenção de embaixadas em países com pequeno retorno comercial, como o Togo, foi também questionada pelos senadores. O movimento econômico, evidentemente, por si só, não justifica a manutenção dessa embaixada. Neste momento de sacrifício, em que o próprio Itamaraty, pelo menos pelo que nós temos lido nos jornais, está trazendo até luz em determinadas embaixadas, se tem sentido não que o próprio Itamaraty não faça, acumulando, como acontece em vários lugares, as embaixadas. O total de gastos mensais com a embaixada em Lomé é de 90 mil dólares. Isso daria menos de $1 milhão assim, por ano. Enfim, $1 milhão de dólares por ano. $1 milhão por ano. Quando nós já chegamos a 160 milhões de dólares de comércio, realmente é muito pouco. Não há razões, pelo menos no caso particular da Embaixada em Lomé, na minha opinião, não há razões para que venhamos a fechá-la. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, veio hoje ao Senado participar da aula inaugural dos cursos de pós-graduação da Casa. O tema da palestra foi Reforma Política, Novos Rumos da Democracia Brasileira. O ministro Gilmar Mendes defendeu mudanças no sistema proporcional de voto
que elege deputados e senadores. Ele falou contra a formação de coligações entre os partidos. Também se declarou a favor de uma cláusula de barreira para limitar o número de legendas, regra que o Supremo já declarou inconstitucional. O ministro ainda justificou o pedido de vistas no julgamento sobre o financiamento público de campanha. Em vez de proibir a doação de empresas, ele sugere um teto para as contribuições. Certamente nós temos que discutir, mas não podemos simplesmente imaginar que isto vai se fazer por um édito, dizendo, agora proibiu-se a doação. E vai continuar o abuso. Aos jornalistas, Gilmar Mendes voltou a dizer que a reforma política é tarefa do Congresso. O Senado e a Câmara saberão como encaminhar isso, o que é viável para realmente termos uma reforma adequada. Não é? Se de fato deve-se fazer uma reforma global, se faz num modelo faseado, fatiado, em suma, isso deverá ser discutido pelas lideranças políticas que saberão conduzir esse tema. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.